Graça e paz, amados irmãos, não só da minha denominação, mas também de todas as denominações. Aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, do estado de Pernambuco. Se vocês estiverem gostando das pregações, dos louvores, não é? E dos estudos bíblicos, é só aí acessar o canal do YouTube e mais embaixo do lado direito, apertar o dedinho no sininho e se inscrever no canal. E vocês vão ver aí tanto louvores, que eu louvo para Deus, mas não louvo com playback, mas todo servo de Deus que tem voz que louva a Deus, não é? Tem fôlego de vida. E também tem os estudos bíblicos de AD, já tem 74, fora as pregações. E hoje eu vou trazer uma palavra, não é? Mas antes, para dar início, também agradeço àqueles também que também não são evangélicos, mas são inscritos no canal, e são muitos de outras religiões. Eu agradeço de coração por me receber nas casas, quando eu vou evangelizar, quando eu vou levar a palavra de Deus, quando eu vou orar por aquelas pessoas enfermas, e é isso. E para dar início ao trabalho, eu vou louvar um hino, não é do cantor cristão, da harpa cristã, grato a ti, porque a gente tem que ser grato a Deus sobre tudo, né? Então, para dar início, vamos louvar esse hino, que diz assim: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar a teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. E para a nossa devocional, né? Eu vou ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 até o 25, que fala do nascimento de Jesus. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre uma mulher virtuosa, sobre Maria, a mãe de Jesus. Então vamos ler aqui o nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25, nos diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo, foi assim estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente, e projetando-se eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz a um filho, e chamarás a seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não concebeu, ou a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Então, aqui nós vamos falar da mãe de Jesus, né? Do nascimento de Jesus e essa mulher, né? E eu tirei aqui algumas coisas sobre Maria, a mãe de Jesus. Ela foi uma mulher virtuosa, entre muitas mulheres virtuosas que está escrito na Bíblia. E diz aqui: Maria, mãe de Jesus, era uma jovem simples que foi escolhida para uma grande missão, ser a mãe de Jesus. Ela não rejeitou essa missão, não aceitou, mas aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus e, anos mais tarde, o viu ressuscitado em glória. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça conforme a tua palavra. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 38. Suas principais características: fiel a Deus. O Senhor escolheu um casal crente e fiel para que Jesus fosse criado, quando o anjo veio lhe trazer a boa notícia da gravidez. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como eu disse, está escrito lá em Lucas capítulo 1 e versículo 38. E ela estava pronta para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Também, outra característica de Maria: ela era humilde. Após visitar sua parenta Isabel, mãe de João Batista, que era primo de Jesus e mais velho do que Jesus, 6 meses, João Batista, não estou falando de outro João, é João Batista, aquele que clamava lá no deserto e pregava a palavra de Deus, né? E se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos. Maria, então, ela entoou o seu cântico nele. Ela diz: pois sustentou para a humildade de sua serva. Está escrito em Lucas 1, 48. Essa era a explicação que pôde dar para estar sendo tão abençoada. Deus estava abençoando a sua humildade. E aqui diz em Lucas 1,48, que a gente vai ler agora. Lucas 1,48. Em Lucas 1,48, que diz assim: porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Exatamente, Maria foi uma mulher bem-aventurada, porque Deus a escolheu como uma mulher simples para poder vir gerar o seu Filho amado, o Salvador, Cristo Jesus, que é o nosso libertador e Salvador. E nenhum homem coabitou com Maria, mesmo ela tendo noivo como José, não José do Egito, nem José da Arimateia, nem outro José não. José, que era o namorado dela e noivo, e ele não aceitava, porque uma mulher, como é que uma mulher ia demonstrar naquele tempo? Uma gravidez sem homem coabitar com ela sexualmente, mas ali ela foi gerada através do Espírito Santo de Deus, né? Deus
escolheu Maria como uma serva simples e humilde, uma mulher humilde, para vir ter o seu Filho amado, Jesus Cristo. Quem foi o gerador de Jesus foi o Espírito Santo, e foi o nosso Deus que gerou Jesus. É o Pai de Cristo Jesus. Homem nenhum aqui na terra coabitou com Maria sexualmente para que ele viesse ser o nosso Salvador e Libertador. Não. Maria vai ter outros filhos depois, né? E filhas após ter Jesus. Ela permaneceu com a mesma virgindade. Deus, do mesmo jeito que abriu a sua amada para ter seu Filho amado, Jesus Cristo, depois fechou do mesmo jeito. E ela depois veio coabitar com José após Jesus ter nascido. E ela vai ter filhos e filhas com José. Mas vamos aqui, amados irmãos, queridos ouvintes, eu tirei aqui alguns versículos sobre mulher virtuosa, né? E diz assim: primeiro, a mãe de Jesus, esposa de José, está escrito, como já li aqui, no capítulo de Mateus, capítulo 1, do versículo do 18 ao 25, né? Que foi a devocional que eu levei. E em Lucas, capítulo 1, 27, Lucas, capítulo 1, 27, nos diz assim: uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Mais uma vez confirmando aqui, não é? No livro de Lucas, capítulo 1, no versículo 27, justamente isso. Deus já escolheu, porque Deus sabe quem escolhe, Deus tem um propósito na vida de cada um. E aqui, no quarto, o de número 4 aqui, nessas requisições, diz assim: bendita és entre as mulheres. Está escrito no livro de Lucas, capítulo 1, e o versículo 28. E o versículo 1 e o versículo 28, que diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciado o Senhor contigo, bendita és entre as mulheres. Exatamente, ela é bendita entre as mulheres, porque foi escolhida por Jesus, né, para dar a luz ao nosso libertador e salvador, e ela é bendita. Mas só que nós não devemos glorificar o nome de Maria. Maria teve uma grande função na humanidade em ter o Filho de Jesus, mas devemos muito respeito à mãe de Jesus, porque foi ela que gerou o Salvador da humanidade, o Salvador do mundo. Nós somos libertos e salvos através de Cristo Jesus. O filho dela, como eu disse antes, ela não foi coabitada, não teve sexo com homem nenhum carnal aqui na terra, mas sim gerada através do Espírito Santo de Deus, para que Jesus viesse nascer e trazer a libertação para a humanidade. E aqui também, no versículo 5, no tópico número 5, está escrito assim: mas engravidou pelo poder do Espírito Santo. Está escrito em Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. Mas eu já li. Eu vou ler a partir do 29 agora, que diz assim. Eu já li o 27, o 28, mas o 29 até o 38, que diz assim: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que salvação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão?
E respondendo o anjo, lhe disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho, e este um filho de sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, né? Ali no caso de Isabel, estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis que a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então o anjo apareceu a Maria, conforme está escrito aqui, e também Maria tinha sua parenta, que era Isabel, prima, e depois veio, aqui dizer que era estéril, mas ela veio ter João Batista, antes de Jesus. João Batista é 6 meses mais novo do que Jesus Cristo, e primo de Jesus, porque ela era parenta de Isabel, conforme está escrito aqui na palavra. E se nós formos agora para o tópico 6, Maria deu a luz a Jesus em Belém. Está escrito no capítulo 2 e os versículos do 2 ao 4 do livro de Lucas, capítulo 2, que nos diz assim: e subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho unigênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Você veja só, que Maria teve Jesus, não é? No lugar que ela estava, envolveu em um manto ou no pano ou numa fazenda, um tecido, né? E deitou Jesus na manjedoura. Não tinha hospedagem, ela se instalou ali, né? Os quais sabemos que 3 reis vieram do Oriente para levar presentes para Jesus, sabemos disso, né? E ali sabemos que foram visitar Maria e a Jesus. E aqui, no tópico 7, você vê tão simples esse tópico 6 anterior. Jesus nasceu numa estalagem, como se fosse hoje em dia, numa estrebaria, onde ficam os cavalos, onde ficam os bois assim, separados, onde tem um quarto, onde tem um depósito de alguma coisa ali. E foi assim, só que ainda foi pior, porque só tinha uma manjedoura, onde ela colocou Jesus ali, né? Enrolada com um pano. Então, sofrimento ela teve, mas Deus o abençoou, e ela era uma mulher abençoada por Deus, e escolhida por Deus para fazer a sua vontade. E aqui no tópico 7 diz: ela guardou em seu coração os fatos extraordinários relacionados com o nascimento de Jesus. Isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 2, e o versículo 51, que nos diz assim, capítulo 2, e o versículo 51, que nos diz assim: e desceu com ela e foi para Nazaré, e era ali sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E no 52, último versículo do capítulo 2 de Lucas, diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então você veja aqui, que ela guardou em seu coração os fatos extraordinários, aquilo que desde o nascimento de Jesus, após o seu crescimento, porque ela foi a mãe carnal que criou Jesus, não é? E sabemos disso, que aos 12 anos Jesus já pregava lá nas sinagogas para os grandes mestres
entendia a palavra de Deus, eles ficavam surpresos, não é? E aqui também, no tópico 8, ela esteve com Jesus no casamento em Caná. Caná foi aquele casamento com Jesus, que ela estava ali com Jesus, que ela chegou depois. Na festa de Caná ela já estava ali. Foi o primeiro milagre que Jesus fez ali, no casamento, nas festas de Caná, que transformou a água em vinho. Isso está escrito no capítulo 2 de João. João, capítulo 2, vamos ler aqui, João, capítulo 2. João, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. É extenso, mas eu vou ler para os amados, que diz assim: as bodas de Caná, a água feita em vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus fez após ali o seu ministério, que começou aos 30 anos, até os 33, quando ele foi morto carnalmente e depois ressuscitou dentre os mortos. E aqui diz: e ao terceiro dia fizeram-lhe umas bodas em Caná, na Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Uma pergunta: ainda não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora dele ainda, de sair pregando o evangelho, proclamando a palavra de Deus. Mas diz aqui no versículo 5, sua mãe lhe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E no versículo 6 diz assim: e esteve ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia, os serventes, que tinha tirado água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, o vinho mais fraco, o menos, que tem conteúdo mais forte, o mais, digamos assim, legítimo, não é? No dia de hoje, não falsificado, mas tu guardaste agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná, na Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. E depois disso desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então você vê, aqui Jesus já estava demonstrando o principal, porque ele veio para fazer tudo aquilo que Deus, seu Pai, o mandara, né? Aqui foi o primeiro milagre de Jesus, nas bodas de Caná, nesse casamento, e da água ele transformou em vinho, e serviam o vinho melhor no começo, e deixava por último o vinho que era não digo pior, mas não era o melhor. Mas Jesus, da água que transformou em vinho, que Jesus fazia tudo perfeitamente, tudo direito e tudo que era bom visto aos olhos de Deus. E ali, o dono da festa, o mestre Sala, que tomava conta de distribuir o vinho, disse: deixaram, que é isso? Deixaram o vinho melhor para o término da festa, para você ver como é que as coisas de Deus, através de Jesus, que tudo que Jesus fazia era para glorificar o nome de Deus. Já desde aí, o início da sua trajetória de 3 anos de ministérios, né? Tanto de milagres, de curas e também de outras coisas, de fomes também que matava
através da população. E aqui, no capítulo, no contexto de número 9 diz assim: quando Jesus foi crucificado, ela estava presente. Então, ele, Jesus, a confiou os cuidados de João. Esse João aqui é João apóstolo. É o apóstolo João, não é João Batista. É o apóstolo João. Está escrito no capítulo de João, capítulo 19, do 25 ao 27, que eu vou ler para os amados irmãos. João, capítulo 19, do 25 ao 27, que diz assim: e juntou a cruz de Jesus estava a mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Versículo 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre e uma esponja, e pão de sopo na esponja a sua boca. Então você veja aí que, mesmo na hora da sua morte ali carnal, ele deixou incumbido João, o apóstolo João, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 25 ao 30. Jesus pediu a João, que era o apóstolo mais próximo de Jesus ali, mais achegado que Jesus tinha: cuida da minha mãe, cuida dela, porque meu tempo está chegado e a hora está chegada. Quando Jesus aqui pediu água, deram uma esponja com ensopo. E uma esponja com ensopo era molhada no sangue, mas também molhada com esse tipo de ensopo, que era um tipo de líquido que tem que colocar na esponja para umedecer a esponja, como nós hoje fazemos para lavar um prato que tem esponja, essas esponjas aí feitas pelos homens, e nós colocamos detergente nela, com água sanitária, mas principalmente detergente e água sanitária, para poder tirar as impurezas dos pratos, lavar os pratos bem lavados, tirar cheio de gordura de animais, como de galinha ou de carne de porco e outras coisas demais, né? Para fazer a higienização dos pratos após nós comermos ou nos alimentarmos, seja de manhã, meio-dia, na hora do almoço, ou no jantar, não é? Então existe essa esponja aí, estou falando num outro sentido, não é? Que essa esponja absorve o detergente e também água sanitária, para tirar todas as almíscaras, aquele cheiro de galinha forte que fica às vezes. Quando a gente vai beber água e sente aquele cheiro, a gente tem água para tomar, mas foi feito para isso. E aqui também, no tópico 10, é mencionada como os primeiros cristãos, está escrito no capítulo 1 e o versículo de número 14, do livro de Atos, Então, diz assim, livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, eles perseveravam em oração, principalmente com Maria, né? E também junto com seus irmãos. E aí, Maria já tinha tido outros filhos, porque Jesus já estava crescido, e Jesus já estava com 30 anos, sabendo dos relatos de Jesus, até os 12 anos de idade, que ele estava ali pregando nas sinagogas, e para os doutorados da lei, os escribas, aqueles que sentiam o dono da cocada presa, sabia as leis, falavam sobre Moisés, sobre tudo, né? Na lei antiga,
E Jesus não veio para isso, Jesus veio para abolir a lei, porque ele mesmo se fez maldito lá na cruz do Calvário para abolir a lei, para através de nós, para que nós viéssemos a ver que ele é o libertador e salvador, Filho de Deus, escolhido por uma mulher, escolhida por Deus, abençoada e bem-aventurada, Maria, uma mulher simples que Deus escolheu para que Deus pudesse derramar ali dentro dela o Espírito Santo e o Filho de Deus viesse nascer através do Espírito Santo. Como nasceu sem nenhum homem coabitar com ela, ou ali está deitado com ela, mas foi o Espírito Santo que coabitou dentro de Maria. Por isso que dizemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Foi ele, como está escrito lá em João, capítulo 3, o versículo 16, que é assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E amados irmãos, queridos ouvintes, eu digo a vocês uma coisa: hoje em dia existem muitas mães no mundo, mães. Eu estou gravando aqui da casa de uma mãe, uma verdadeira mãe. O nome dela é Dona Angelita, e eu não posso deixar de citar esse nome. E ela cuida da mãe dela. A mãe dela tem 97 anos de idade, amputada de uma perna e vive em cima de uma cama. E Dona Angelita, eu acredito que tenha 70 anos. Ela nunca abandonou a sua mãe. Até hoje cuida da sua mãe com dignidade, com alegria, com prazer. E Deus sabe, né, o coração de cada um. Hoje em dia a gente vê as mães tendo seus filhos aí, coabitando com homens, né, através de sexo, com o homem que Deus deixou para coabitar, que Deus diz assim: crescei e multiplicai, né? E tem muitas mães que pegam seus filhos, antes de nascer, toma comprimidos para matá-los, introduzindo na parte íntima e tomando pela boca, o qual vai sangrar, mas Deus às vezes não faz por onde isso aconteça, e às vezes ela espera descer pelo ralo do banheiro, às vezes toma chá de cominho para matar os filhos. Mas essa mãe que eu citei aqui, Dona Angelita, ela cuida dessa mãe. A mãe dela tem 97 anos de idade e ela não tem uma perna, ela tem uma perna amputada e ela vive numa cadeira de roda, e a mãe, Dona Angelita, puxa ela para lá e para cá, dá de comida a ela todo dia como se fosse um bebê. E a mãe dela é bem tratada, eu digo porque eu mesmo vejo aqui, e somos testemunhas disso aqui na cidade de Limoeiro, aqui numa travessa daqui de uma clínica cardiológica de um médico aqui, na rua do CTA, onde também tem outras clínicas também aqui. E não é o fato, mas ela nunca demonstrou tristeza para com a mãe dela. Inclusive, morrem muitas mães com menos idade do que a mãe de Dona Angelita, que está com 97 anos e ela com 70 anos. E às vezes diz: morre tanta gente, né? Não é, minha amada irmã, mas tua mãe ainda está viva. Está viva porque Deus ainda tem um propósito na vida de Dona Angelita, filha com 70 anos, que cuida da mãe dela, para que o povo veja ali através da mãe dela com 97 anos, ainda gosta de boa saúde, 97 anos. E mesmo ela estando ali, é para que o nome de Deus seja glorificado lá nos céus, através dessa senhora que tem 97 anos, dessa outra filha dela. E essa Dona Angelita não sente uma dor de coluna, não sente dor nenhuma. Por isso que Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada mãe. E essas mães que têm seus filhos hoje em dia, que jogam pelos ralos do banheiro, que tem as que têm seu filho e jogam dentro de um saco de plástico, dentro de uma lagoa, como a gente já viu em reportagem, jogam numa lata de lixo, abandonam numa rua a criança no sol quente, tem a criança e não tem amor pelo filho. Como é que diz no Salmo 91, que está aqui, dizendo no Salmo 91, e o versículo de número 4, Salmo de número 91, na palavra de Deus diz assim: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, e sua verdade é escudo e bloqueio. Será seguro. É como esse Salmo 91, versículo 4, é como Deus se mostra. Bota nós debaixo das suas asas, seus filhos amados. É como a galinha
faz com seus pintinhos quando nascem? Ela abre suas asas e acolhe só todos os seus pintinhos ali, para que um gavião ou um outro, um carcará, uma ave de rapina não venha lá de cima e não venha pegar uma presa, como pegar um pintinho dela, agasalha os pintinhos ali, e num descuidado da galinha, vem uma ave dessa e pega a presa, que é um pintinho desse, e também leva para se alimentar. Mas para vocês que têm mães verdadeiras, que têm seus filhos, criam seus filhos, eu não tenho mais mãe carnal, nem tenho pai também, mas minha mãe para mim foi uma excelente mãe. Não é porque ela está lá guardada no cemitério, não. A minha mãe, ela foi uma mãe de verdade, cuidou, teve 13 filhos, teve 4 filhos que não vieram nasceram mortos, que antigamente não tinha. Hoje, os hospitais, os médicos, eram parteiras que faziam ali aquele ato de nascer o filho nasceu através de parteira. Mas minha mãe perdeu 4 filhos e criou 9, e ainda criou uma neta, né, que um irmão meu escolheu uma mulher errada do mundo, uma prostituta mesmo, né? E minha mãe, sabendo que a mãe não cuidara muito bem dessa neta dela, por parte do meu irmão, que se chama Carlos Alberto Leodoro Simões, minha mãe foi lá, numa serra aqui chamada Redentor, aqui da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco, foi buscar essa criança e pediu a mãe dela para criar. A mãe dela deu, porque a mãe não cuidava, que ela só queria as coisas do mundo, né? As coisas do mundo, as coisas erradas, que a gente sabemos que é a bagaceira do mundo, beber, se drogar, se prostituir, não é? Não queria as coisas por bem da filha. Minha mãe pegou essa criança lá, novinha, toda cheia de ferimentos na cabeça e também com a peste de piolho, tudo de ruim. E minha mãe criou essa neta como filha dela até o último dela era partir. E depois deixou meu irmão mais novo, que se chama hoje Roberto, incumbido de tomar conta dessa minha irmã por parte do meu irmão, mas não irmã que nascera da minha mãe, mas a irmã, principalmente que ela é registrada como filha. O nome dela é Elisângela. Vocês que são mães de verdade, então nunca abandonem seus filhos. Acolhe o seu filho, não abandone. Ao ter seus filhos, você não foi bom, você coabitar com o homem que gostava desde a época, hoje mesmo. Então, você não abandone seus filhos. Tenha os seus filhos próximos de você. E vocês, pais, também sejam pais de verdade para educar seus filhos junto com sua mãe. E vocês, filhos, que estão me escutando hoje, que esse trabalho, esse aqui, essa palavra eu ia trazer domingo, que é dia 14, dia das mães. Vou antecipar para o dia de hoje. Vocês, filhos e filhas, honrem a seu pai e sua mãe do jeito que eles são. 5º mandamento da Bíblia, único promessa: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados aqui na terra. Não importa o que sua mãe não foi, não importa o que seu pai foi ou é hoje, mas Deus abençoa aquelas mulheres, aquelas mães que cuidam dos seus filhos até hoje, como a dona Angelita cuida da mãe, e a mãe que cuida dos seus filhos. Não adianta filhas ficar com raiva da mãe. Eu vi agora há pouco, uns meses atrás, um filho intrigado com a mãe. Eu fui para o enterro lá, que é da minha família, uma ex-mulher do meu irmão, uma mulher legítima, que já era casada com outro, um filho intrigado da mãe há 10 anos, e lá ele estava lá, aquilo não é arrependimento, estava isolado de todos os irmãos. Ali se chama remorso. Essa é a palavra, irmãos. Remorso, porque ele estava vendo ali um filme que já passava 10 anos atrás, por ele não perdoar a mãe. E se a gente não perdoar nossa mãe e nosso pai, quem será nós? Como um filho pode chamar um pai de mentiroso, o pai não sendo, apesar que hoje, se a gente disser que não mentir, já está pecando, porque eu mesmo sou um miserável pecador, sou um pecador, mas
faz de 15 a 16 anos, que eu aceitei esse Cristo, Jesus, Filho de Maria, nascido através de Deus, através do Espírito Santo, como meu libertador e salvador. Vocês, mães de verdade, no próximo domingo é um dia alusivo ao Dia das Mães, e das mães é todo dia, e dos pais é todo dia, mas é um dia alusivo. Não, e saiba de uma coisa, não vai ser um presente que você compre para sua mãe, que seja um relógio, ou que você dê uma cesta de café da manhã, que vai te levar a bons preceitos, não. Não é isso não. Você tem que obedecer e respeitar sua mãe desde o primeiro dia de nascida até os momentos que você viver com ela, até você sair de sua casa e arranjar uma mulher para casar-se, né? E é isso. E vocês, filhas também, que têm suas mães, respeite-as, não se intrigue das suas mães, dê exemplo como mãe de verdade, como Maria, mãe de Jesus. Essa daqui era uma mulher abençoada por Deus, e foi bem abençoada porque foi escolhida para ser aquela que veio gerar a Jesus, o único Salvador e Libertador da humanidade, que todo aquele que nasce e aceita Cristo como seu Libertador e Salvador, ele ganhará a vida eterna após a sua morte, desde que ele aceite Cristo como seu Libertador e Salvador da sua vida. Porque nós como cristãos, nós levamos a palavras, somos usados na mão de Deus como oleiro, como obreiro, como um vaso de honra. E aquele que não for um vaso de honra diante de Deus, aquela filha que não é um vaso de honra diante de um pai ou de uma mãe, se torna um vaso de desonra, e Deus desacrescerá os dias da sua vida, como eu disse antes, lá em Êxodo capítulo 20, e um dos mandamentos de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que teu dia seja acrescentado aqui na terra. Seja uma mulher, uma mãe abençoada por Deus. Quando tu entrares no teu aposento hoje, mães que têm condições de ficar de joelho, filhas, tu que tem condições de ficar de joelho, quando entrares no teu aposento, diz na palavra aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo também 6, que diz assim: ao entrarem no teu aposento, ao trancarem a tua porta, em secreto fala com teu Deus, que ele secretamente também te recompensará. E é isso. Tenha um entendimento com Jesus. Fale com Deus e com Jesus do seu jeito. Ore a Ele, peça, faça suas petições do seu jeito. Nós temos culto de orações em todas as denominações, qual eu participo também. E ali nós pedimos, né? Fazemos petições e pedimos também pelos outros que estão enfermos, mães, pais, parentes, vizinhos, pessoas que ainda são do mundo, mas nós fazemos isso, que é a nossa obrigação como servo de Deus. Que nesse dia, se eu não me engano, 7 de maio, né? Que é um dia, é uma semana que antecede o Dia das Mães, que Deus possa abençoar todas as mães do nosso Brasil, principalmente a mãe de Jesus, Maria, né? Essa abençoada e bem-aventurada mulher que trouxe seu filho para me dar minha salvação e libertação. Eu sou um pecador, mas remido pelo sangue de Jesus. E ainda eu vou deixar um versículo para vocês que se encontra, como sempre, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que o nosso Deus nos abençoe. E essa foi a palavra do irmãozito no dia de hoje. Amém.